senhor Marcelo Odebrecht, não é? Senhor Marcelo, audiência gravada, eu pedi só para o senhor responder ao microfone à sua frente, certo? Certo. Deixa eu puxar um pouquinho mais próximo o senhor. Então, nessa ação penal 503-65-28-23, depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht. Senhor Marcelo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer o uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, eu prefiro falar. Vossa Excelência, peço respeitosamente a Vossa Excelência, ao Ministério Público Federal e a todos os presentes, para fazer brevemente algumas considerações iniciais. Pode ser, senhor Marcelo. Tá. Olha, principalmente, inicialmente eu queria reiterar que minha intenção é e sempre foi de colaborar com a investigação. Tá? Tanto que sempre, certo, me coloquei à disposição da Justiça. Certo? Desde o início da Operação Lava Jato. E sempre que fui convocado, compareci e prestei todos os esclarecimentos que me foram feitos pelas autoridades. Tá? A despeito disso, a Força Tarefa nunca me convocou para prestar nenhum esclarecimento sobre os fatos que me foram imputados. Tá? Apesar dessa minha manifesta e pública intenção de contribuir, de colaborar com a investigação, em retribuição a isso, o que revi? Prisões preventivas, uma sobre outra, buscas e apreensões, interceptações telefônicas, telemáticas, inclusive de minha família, inclusive de minhas filhas menores de idade, quebra de sigilo fiscal e bancário, bloqueio de bens. Suas filhas não foram interceptadas, né, senhor Marcelo? Minhas filhas foram dados vazados na imprensa sobre isso. Não, foi interceptado telefones que o senhor utilizava e alguns diálogos que teve com familiares foram interceptados nessa perspectiva, mas jamais suas filhas foram interceptadas. Eu acho que isso, se você depois pode esclarecer isso mais em detalhe. Não, agora fez uma afirmação, eu estou esclarecendo. É porque os telefones que eu tinha pego na minha denúncia estão os telefones de minhas filhas menores de idade, inclusive mensagens trocadas por minha mulher e minha filha menor de idade saiu vazada na imprensa. Tá? Todas as medidas extraordinárias que causam um transtorno enorme, não é só a minha família, há várias pessoas, elas foram adotadas foram tomadas em cima de especulações que talvez não tivessem prevalecidos se os investigadores tivessem se dado ao trabalho de me ouvir. Tá? Olha, mesmo após a extensa devassa que foi feita na minha residência, nas empresas do Odebrecht, absolutamente nada ficou provado contra mim. Tá? Não surgiu qualquer evidência que justificasse minha prisão preventiva. A denúncia não se sustenta. Não existe nenhuma comprovação ou contestação, certo? Que comprove aí, não existe contestação ou comprovação que comprove as acusações que foram apresentadas. Essas contas no exterior que o Ministério Público afirma que seriam... Se o senhor permitir, eu era importante para mim fazer essas considerações iniciais. Hoje completam-se 133 dias que eu estou preso, em prisão preventiva, com efeito sobre a minha imagem, sobre minha família, sobre a Odebrecht como um todo, tá? E não bastasse a restrição à minha liberdade, tá? E a falta de acesso que eu estou tendo, inclusive com a integralidade dos documentos do processo, a dificuldade de se trabalhar a minha defesa com os advogados estando preso.
Qual a dificuldade, senhor Marcelo? Até de comunicação, Vossa Excelência. Mas quais documentos que não tem acesso? Desculpe. Não, vários documentos que inclusive meus advogados já colocaram nos autos que a gente não está tendo acesso. Qual seria que estaria atrapalhando sua defesa? Vossa Excelência, se eu pudesse fazer seria importante para mim seguir aí uma linha de raciocínio dessas minhas considerações finais, se o senhor permitisse. Certo. Eu sofro com vazamentos seletivos de documentos sigilosos, documentos pessoais, certo? Que não tem nenhuma relação com o objeto da denúncia, envolvendo inclusive meus familiares, amigos, outros empresários, integrantes da Odebrecht, pessoas públicas que não tem nada a ver com o processo. Quer dizer, são ações típicas do que o pessoal nomeia publicidade opressiva. Olha, para suprir a absurda falta de provas contra mim, esses repetidos vazamentos vêm sendo acompanhados por ilações e interpretações, certo? Não apenas descontextualizadas, como inverídicas. Tá? Além dos e-mails, até minhas notas pessoais, de uma agenda pessoal, que foram escritas por mim para mim mesmo, foram expostas na mídia, com temas também que não tem nada a ver com o processo. Olha, eu não peço, Vossa Excelência, nada demais. Eu quero o que qualquer cidadão brasileiro tem um legítimo direito de almejar, tá? Que é a oportunidade de poder defender sua inocência em liberdade e sem pré-julgamento, tá? Olha, acredito no respeito a uma justiça justa e imparcial. A garantia, a presunção de inocência, entendeu? E ao direito de defesa. Agora, mas infelizmente, as atitudes recorrentes que estou vendo nesse processo evidenciam um perigoso e preocupante quadro de um pré-julgamento a que estou sendo submetido. Tá? Temo que esse processo acabe conduzindo a um desfecho que sirva, eu diria, sirva para justificar a prisão preventiva injusta e desnecessária que me foi imposta. Nesse contexto, eu entendo que o formato de respostas orais, certo? A imputações contidas em uma extensa delação, quer dizer, uma extensa denúncia, tá? Cheia de ilações, não é a melhor forma de contribuir para o pleno esclarecimento dos fatos, tá? E o pleno exercício do meu direito de defesa. Mas não deixarei, de forma alguma, de esclarecer a todos os questionamentos contidos na minha denúncia, tá? Por isso, para melhor expor minha defesa, eu estou encaminhando por escrito, tá? E de forma detalhada, mas detalhada, resposta a todos, Vossa Excelência, absolutamente todos os fatos que me são imputados, inclusive em relação às anotações pessoais, para que não fique nenhuma dúvida sobre a minha inocência, certo? Vossa Excelência, sem prejuízo do oportuno oferecimento mais à frente de minha defesa técnica. Mais alguma questão? Não, eu acho importante também fazer, por princípio, eu confio nas pessoas. E por respeito à nossa cultura empresarial, que é muito conhecida, eu tenho plena confiança em todos os integrantes da Odebrecht. Ainda assim, em 2013, no início de 2013, eu estimulei fortemente
a implementação de fortes programas, rigorosos programas de sistemas de apuração de qualquer prática que pudesse ter sido feita equivocadamente na organização. Esses sistemas eram feitos para pegar qualquer possível falha em nossas práticas. Tá? Entendo que se algo for constatado, certo? Esses sistemas são colocados em prática, medidas são adotadas e medidas corretivas são tomadas. Tá? Finalmente, Vossa Excelência, eu manifesto minha preocupação com o impacto que essas acusações infundadas têm nos nossos negócios, nos nossos clientes, fornecedores, integrantes, sócios, nas comunidades onde atuamos. Excelência, são mais de 150 mil famílias dos integrantes que dependem direta e da relação de trabalho com as empresas da Odebrecht. Mas eu estou falando de milhões de pessoas que indiretamente dependem da Odebrecht. A Odebrecht vem há 70 anos, há mais de 70 anos, promovendo o desenvolvimento sustentável das comunidades nos países onde a gente atua. Em hipótese alguma, Excelência, eu vou abandonar essa responsabilidade. Eu sigo acreditando na justiça. Sigo acreditando na justiça de Vossa Excelência. Muito obrigado pela sua oportunidade. É bom, senhor Marcelo. Senhor Marcelo, o interrogatório, o senhor tem os seus advogados e, evidentemente, eles fazem a defesa técnica do senhor, o senhor tem essa oportunidade de defesa. O interrogatório é o momento que o senhor também pode exercer diretamente a sua defesa nesse processo. Eu não sei se eu entendi bem, o senhor pretende responder as perguntas oralmente ou não? Não entendi. Juiz, eu não vou invocar o direito ao silêncio, mas, como fazer o seguinte, a melhor maneira de eu expor a minha defesa é por escrito e de forma detalhada responder a todas, absolutamente todas. E eu entendo que já está encaminhado. Sim, eu pediria a oportunidade para esclarecer ao eminente magistrado que neste ato, aliás já está no EPROC, Marcelo Odebrecht dirigiu a Vossa Excelência manifestação por ele produzida em que ele enfrenta rigorosamente todos os fatos e todas as imputações contidas na denúncia. Não, isso eu já entendi, mas a questão é, ele pretende responder as perguntas oralmente ou não? Ele estima que já respondeu a todos os questionamentos da denúncia. Ele não está invocando o direito ao silêncio. Porque, se Vossa Excelência verificar... porque é diferente, né? A gente sabe a questão do escrito e tal, e aqui o exame cruzado, oral, em audiência, é algo assim mais relevante do ponto de vista probatório. Mas se ele preferir não responder as perguntas, oralmente é o direito dele. A questão que eu coloco é essa. Mas só que a conformação que a defesa tem neste momento é a conformação de estar respondendo aos questionamentos da denúncia no interrogatório. Só que adotou a sistemática de fazê-lo por escrito. Não é bem assim, né? Então eu reitero a pergunta, ele vai responder oralmente as questões ou não? É o direito dele não responder. Não estou censurando, essa é a questão. As perguntas que forem feitas, ele já as terá respondido por escrito. Vossa Excelência pode verificar. Mas daí a defesa podia escrever para ele também. Entenda, eminente magistrado, o Ministério Público levou meses para elaborar uma denúncia extensa, aparentemente complexa e substancialmente mistificadora. Inclusive certo, doutor, mas aí alegações, né? Não, alegações não, é realidade. Só o esclarecimento objetivo objetivo. Ele vai responder ou não vai responder as perguntas orais? Essa é a questão. As perguntas que foram feitas, ele já as terá respondido, ele dirá. Se Vossa Excelência dirigir, vai ser uma cerimônia de degradação desnecessária, porque ele já exerceu os direitos e as garantias dele. Eu tive cuidado, Vossa Excelência, de ter a segurança de que absolutamente todas as acusações que foram feitas na minha denúncia estão respondidas nas Eu vou me permitir só 2, 3 esclarecimentos. O senhor fica absolutamente à vontade para respondê-los ou não respondê-los, certo? O senhor atualmente é presidente da holding da Odebrecht. É uma das perguntas que já Perfeito. Há uma dúvida temporal. Quando que o senhor assumiu essa posição? Também é uma das questões que já foram respondidas por escrito, Vossa Excelência. E o cargo que o senhor ocupava anteriormente?
também já está respondido por escrito. O senhor era presidente chegou a ser presidente e diretor da construtora Norberto Odebrecht? Para facilitar esse processo, para não deixar nenhuma margem à má interpretação, todas essas questões estão amplamente discutidas, inclusive no que tange a minha vida, certo? É uma coisa pública e notória. Então, esclarecimento mais objetivo, então mais direto. A denúncia aponta e junta vários documentos aqui, senhor Marcelo, de contas na Suíça que seriam controladas pela construtora Norberto Odebrecht. Tem os documentos aqui, eu poderia mostrar ao senhor, mas acredito que os seus advogados já devem ter lhe informado sobre isso. Então, eu tenho aqui uma conta Smith Nash Engineering Company, no PKB Private Bank da Suíça. Aí eu tenho aqui uma Golac Projects and Construction Corporation, também construtora Norberto Odebrecht. Tenho aqui Sherkson Internacional SA, também consta a mesma coisa, beneficiário dessa conta, construtora Norberto Odebrecht. Essas contas, pela documentação escrita aqui, consta um perfil da construtora Norberto Odebrecht e um apontamento que teriam sido abertos por um indivíduo que trabalha na sua empresa, o senhor Hildo Pereira. O senhor saberia me explicar essas contas? Vossa Excelência, tudo que eu sei sobre essas contas estão em detalhe respondidos nessas perguntas escritas. Mas tem alguma resposta a respeito para que elas serviam? Já encaminhei para Vossa Excelência. Gilberto Silva, né? Consta também aqui que essas contas, por exemplo, essa Smith Nash recebeu aqui da conta da construtora Norberto Odebrecht no Citibank em Nova York 21,8 milhões de dólares entre 2006, 18/12/2006 a 21/12/2006. Eu entendi, pelo que eu dei uma olhada na sua resposta, que o senhor não reconhece essas contas Smith e Nash, mas o senhor saberia me explicar, então, por que a conta da construtora Norberto Odebrecht do Citibank Nova York transferiu 21 milhões para a conta Smith e Nash? Excelência, tudo que eu conheço sobre a denúncia estão nas minhas perguntas. Tive o cuidado de elaborar elas com detalhe suficiente para responder a tudo que é de meu conhecimento. Mas em relação a essas transações, acho que o senhor não respondeu. Tudo pelo que eu é lembro de de ter meu lido. conhecimento estão nas respostas. O senhor não tinha conhecimento, então, dessas transferências? Se não estão nas minhas respostas, tenho. Tudo que é de meu conhecimento já está. Eu fiz isso de uma maneira bastante precisa, bastante detalhada, para evitar, inclusive, esse processo de publicidade opressiva que eu estou sofrendo. Então, a melhor maneira de evitar qualquer mal entendimento e dar ampla divulgação à questão das minhas respostas era fazer por escrito, e assim eu fiz. Das outras contas também tem o Ozel Angola DS, que é da Odebrecht, do Citibank em Nova York. Tudo que conheço sobre esse tema estão nas minhas respostas. Transferiu para Golac uma dessas contas na Suíça? Já respondi a tudo. Desculpe, senhor Norberto, é que eu não lembro de ter lido alguma explicação sobre essas transferências. O senhor simplesmente disse que não sabe. No que é de meu conhecimento, já está tudo nas minhas respostas. Dessa Smith Nash também constam transferências para a conta da construtora internacional Del Sur. Foi publicada uma nota da Odebrecht logo após a prisão dos executivos. Quantos pagamentos supostamente realizados pela construtora internacional Del Sur, a Odebrecht reitera que nenhuma de suas empresas possui nem nunca possuiu qualquer vínculo nem efetuou qualquer pagamento à referida empresa. O senhor saberia me explicar dessas transferências para a construtora? Eu entendo que essa não só está nas minhas respostas, como está no próprio comunicado da empresa. Então essa prova documental do Ministério Público... Eu acho que o próprio comunicado da empresa responde isso, Vossa Excelência. Porque pelo que o Ministério Público juntou aqui, tem transferências da construtora Norberto Odebrecht para a Smith Nash, que é da construtora Odebrecht, e da Smith Nash para a construtora Del Sur. Vossa Excelência, eu acho que o própria resposta, eu acho que é importante esclarecer. Eu posso responder por mim o que aconteceu. Está nas minhas respostas, e o próprio comunicado da empresa também esclarece a posição da empresa. Bom, não tem mais questões então a serem colocadas.
se o acusado não pretende respondê-las oralmente, eu vou, de todo modo, ler as suas respostas por Muito escrito obrigado, e Vossa vou Excelência. considerá-las. Muito obrigado. E eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Marcelo. Eu tenho, na verdade, já que o senhor disse que já respondeu ou já encaminhou à Justiça as respostas àquelas questões que o senhor reputa relevantes, já que o senhor aqui todas. manifestou... perdão? Não apenas que o imputo relevante, mas todas as faculações foram feitas. Tá bem. Mas já que o senhor aqui manifestou o seu interesse em colaborar com a Justiça, inclusive está questionando a atuação da Força-Tarefa e não tê-lo procurado antes, né? Eu ia lhe perguntar o seguinte, nós temos alguns documentos que foram encaminhados pelas autoridades suíças que indicam essas contas como sendo da construtora Norberto Odebrecht. O senhor já respondeu que elas, que não as reconhece como sendo vinculadas ao seu grupo econômico. Tá? O meu questionamento é o seguinte, também foi divulgado na imprensa que o senhor ou alguém pelo seu grupo econômico contratou advogados na Suíça para questionar a remessa dessas informações lá na Suíça. Doutor, E está indeferido o seu posicionamento. Pergunta pertinente. Perdão. E o meu questionamento é o seguinte, se o senhor disse que essas contas não são suas, se o senhor autoriza aqui, nessa audiência, o juízo a encaminhar um ofício às autoridades suíças, né, informando que o senhor abre mão de qualquer questionamento em relação a Vossa Excelência, não me cabe responder pela construtora. E objetivamente, Excelência, é matéria absolutamente alheia ao âmbito temático da denúncia. Não, doutor, tem pertinência. Não, isso não está na acusação. Não, doutor. Como que não, doutor? Não, doutor. Tá, está... Doutor Nabu, eu não posso responder, nem posso responder pela construtora. Então, acho que é suficiente. Certo. Tá bem. Bom, então o senhor não autoriza o juízo a... Eu não é questão de não autorizar, eu não tenho competência para isso. Tá bem. Bom, eu acho que como ele não vai responder, eu também vou ficar... Não é que eu não vou responder. Entenda o seguinte, vocês estão me perguntando uma coisa que eu não tenho competência para fazer. Tá certo, eu estou satisfeito. Obrigado. Você de acusação tem indagações? Sem perguntas. Os outros defensores? O próprio defensor? Sem perguntas. Certo. Alguma coisa mais que o senhor gostaria de dizer? Não, Chegou o eu senhor. já fiz as minhas considerações iniciais, agradeço a oportunidade de ter feito. Tá bom, então. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Marcelo Bahia Odebrecht.